No programa de hoje, nós temos um tema que tenho certeza vai despertar a tua atenção. É sobre a Cabala e quem está com a gente é a Adriana. Eu não vou conseguir acertar o sobrenome dela, vou tentar, mas não vou conseguir, porque eu botei na minha cabeça que era Filkenstein, não é? Finkelstein. Filkenstein. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vamos nos prender a esses pequenos detalhes. Então, Cabala é o tema de hoje. Cabala que realmente desperta a curiosidade de muitas pessoas e a minha curiosidade também. Sempre quis entender o que é a Cabala. Uau! Eu dou aula há 34, 35 anos e eu brinco que até hoje eu também quero entender o que é Cabala. Então vamos começar pelo princípio, assim. Acima de tudo, a Cabala, ela traduz o próprio mistério da vida, é por isso que as pessoas dizem, isso é cabalístico, porque tem um outro sentido por detrás, tem um outro significado por detrás. A Cabala, ela é uma ginástica da alma, que a gente diz, é a tecnologia para a alma. É um sistema filosófico, é uma ciência, a gente também diz, né? Ela permeia aquilo que a gente acaba tratando como ocultismo, mas, na verdade, ela é o que revela o que está oculto. Então, ela não é e não faz parte do ocultismo, porque ela está ali para revelar. É claro que ela, durante muitos anos, por estar escondida, porque de alguma forma era proibida, ou porque era um conhecimento muito profundo, de muita sabedoria, ela não fazia parte do comum, eu diria assim, né? Mas de anos E ela para cá... estava ligada a essa parte do ocultismo. Do ocultismo. Quanto tempo tem a Cabala? A Cabala, ela existe desde a existência do primeiro homem, na verdade. Ela teve outros nomes, né? Então, ela carregou Maser Bereshit, Maser Merkavah, que é a tradição da carruagem, a tradição da criação. Então, se diz que a Cabala existe desde que o primeiro ser, ele questionou. Né? Então, ela é trazida... Quem somos nós, o que somos nós, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito. Então, diz que surge com o próprio Adão, surge com os filhos de Adão, onde a gente vai ter um dos filhos que se torna um anjo, que é Raziel, e se diz que todo o conhecimento é transmitido por esse anjo. A Cabala, ela estuda Deus, seja quem for Deus para ti. Então, acima de tudo, Deus é uma inteligência contínua. E é por isso que se diz que o universo é próspero, porque Deus é próspero, porque ele é contínuo, é um movimento contínuo. Tudo que nos leva a uma continuidade, a um verbo, nos traz evolução, crescimento. Isso é prosperidade, isso é abundância. Então, a Cabala estuda Deus para poder se aproximar de Deus, quando Deus é absolutamente tudo. Não há nada que não exista a ele. Sim, a gente tem a mania o ser humano precisa, assim, materializar a figura de Deus. Sim. E não entende esse todo. E isso torna a Cabala, eu diria que talvez um pouco longe daquilo que o ser humano se apega tanto, a racionalidade. Porque o verdadeiro entendimento da Cabala é abrir mão da racionalidade. Nem tudo dentro da Cabala a gente às vezes consegue explicar racionalmente. Por isso também faz parte da ciência do oculto. Exato, do esoterismo, né? Que é as coisas que devem ser vividas e sentidas, e que nem sempre existem palavras para poder explicar. Isso adentra a sabedoria. Porque a sabedoria não necessariamente ela tá escrita em livros. A sabedoria ela é sentida, ela é experimentada. E ela nos leva a Cabala a níveis de compreensão e de consciência que fogem do nosso cotidiano, que fogem de uma realidade que é essa daqui, física, externa, que é restrita. A Cabala nos convida para adentrar a outras realidades. Ela nos mostra que a vida é feita de muitas realidades, muitos céus, muitas possibilidades. E com isso, a Cabala, ela é um conhecimento que vai explicando a nossa vida e que vai explicando da onde e para onde nós estamos, né? Da onde viemos e para onde da árvore da vida? Isso faz parte de tudo. A árvore da vida é uma parte dentro da própria Cabala. A árvore da vida, ela é um desenho, um fluxograma de energias, que é a própria expressão divina. As pessoas falam muito da árvore da vida, mas elas esquecem que nós vivemos na árvore do bem e do mal,
E nós estamos hoje, nossa geração, vivendo o processo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos começando a conhecer o bem e do mal. Lembrando, todo o conhecimento da Kabbalah deriva do Pentateuco. É a Torá, os 5 livros de Moisés. Toda a criação ela começa no Gênesis, e no meio do Jardim do Éden, e lembrando que todo o escrito da Torá, para nós, dentro da Kabbalah, são símbolos, são códigos. Então, para poder conhecer a Kabbalah, você tem que aprender a decifrar esses códigos. Porque o Pentateuco ele pode ser lido de várias formas, estudado de várias formas. Então, existe uma forma literal, mas existe uma forma misteriosa, secreta, que é o que dá origem. Bate no teu coração, como tu Na sente. verdade, tem técnicas. Tem técnicas. Tem técnicas. Porque não é um conhecimento... Para essa leitura, tem técnicas. Porque, na verdade, não é um conhecimento que começou ontem. Ele começou há milênios. Passaram muitos sábios. E foi, na verdade, um conhecimento revelado. Por isso, Kabbalah significa recebimento. Mas então, dependendo da técnica que tu usa para, né, decifrar tudo isso, tem algumas vertentes diferentes dentro da Kabbalah ou não? Tem vertentes diferentes, sim. Na própria história, tem linhas de pensamentos diferentes, a própria ideia de que muita gente pergunta qual é a tua linha. Eu sempre digo, às vezes eu digo que a minha linha é judaica, ou eu posso dizer que a minha linha é hebraica, porque é muito diferente, né? Porque vem antes da existência do judaísmo. A Kabbalah, ou o conhecimento místico, veio muito antes de qualquer religião, ou qualquer tradição que pode ter formado uma cultura. A própria Kabbalah dá origem ao cristianismo e ao catolicismo, e a própria Kabbalah dá origem à própria ciência, porque as filosofias místicas deram origem à ciência, à psicanálise, né, à psicologia, e a gente tem que mergulhar nessa base de conhecimento. Então, a Kabbalah ela é hebraica, ela vem de um povo anterior ao próprio Egito, a escravidão do Egito, ao êxodo, né? Porque ela começa com o primeiro homem e vai vir por recebimento, porque cada um dos patriarcas, e é por isso que eles eram os patriarcas, porque eles tinham uma abertura, né? Eu diria que uma inteligência espiritual que hoje nós precisamos recuperar. A gente fala muito em inteligência emocional, mas a gente tem que começar a falar em inteligência espiritual, para poder recuperar esse conhecimento que nos é entregue diariamente. Bem, por aquilo que a gente não vê fisicamente, mas que a gente pode sentir. A figura de Jesus Cristo dentro da Kabbalah, aonde fica? Sempre vai depender de linhas de pensamento, ok? Então, Jesus, ou Yoshua, é, na verdade, para nós também um canal da luz. Ele representa como uma Merkavá, uma carruagem de luz, como um grande sábio, um grande mestre, como alguém que recebeu esse conhecimento e transmitiu esse conhecimento. Mas ele não ganha o papel que o catolicismo trouxe como... Na verdade, ele pode ter sido o Mashiach daquele período, mas para a própria tradição cabalística, aí é importante, né? Mashiach ou Messias, na verdade, é uma consciência. Sim. E isso, por isso não é alguém. Sim. Mas quando nós tivermos a consciência de que daqui a pouco ele trouxe do amor, do... Eu vou te fazer uma pergunta. O que foi importante ou o que é importante em Jesus? Em Jesus é a compaixão que ele deixou, o amor que ele deixou, a alteridade. Eu acho que foram os exemplos de estar diante das pessoas, até com muitos defeitos, que foram as escolhas dele. Humanos, acima de tudo. Os humanos, mas que ele percebia que ali existia aquela fagulha divina pronta para ser desperta. A coisa mais importante, eu brinco em aula, que Jesus deixou, não foram os olhos azuis dele, né? Mas o conhecimento. Conhecimento. Então, as pessoas... e essa é a dimensão linda de Jesus. Porque a história, e eu tenho um curso sobre Jesus, que é o Jesus simbólico. Né? Então, com todo respeito, eu vou mostrando que ele e a história dele representa o próprio conhecimento da Kabbalah. E que esse conhecimento, desde o início até o fim, até o processo da crucificação e da transformação.
e da ressurreição, porque nós também vivemos várias mortes e temos a oportunidade de ressurgir. ressurgir. Na vida inteira, né? A gente está sempre morrendo para renascer, aquela coisa de expansão e contração, é o movimento da vida. Ele tinha um conhecimento disso e ele aproveita isso, e ele vive isso, porque ele experimenta o Pai, ele experimenta o divino. E ele experimenta o divino dentro dele. E ele passa para deixar isso. E a luz dele era tão forte, tão grande, que ela existe até hoje. Porque quanto maior a luz de uma pessoa, essa luz se expande. E quando ela se expande no mundo espiritual, o mundo espiritual não tem tempo, não tem espaço. Então ela recai sobre aqui. Porque esse mundo físico, para Kabbalah, é só um pedaço da verdadeira realidade. E somente no mundo físico existe tempo e espaço. No mundo espiritual não existe o tempo. E tudo se mistura. E nós somos seres espirituais, mas nós esquecemos essa nossa condição, a nossa inteligência espiritual. E hoje a gente vive um momento tão dramático, e se está dramático lá fora, gente, é porque está dramático dentro. Com certeza, tudo começa aqui dentro, não adianta buscar no outro ou no mundo se aqui dentro está tumultuado. Exatamente, é reflexo do interior, mas nós estamos tão longe do interior que a gente só olha para fora. E não tem como mudar fora. É claro, porque tu só consegue mudar dentro. Então a gente precisa... E aí falta aquela barreira. Não, comigo tá tudo bem, tá tudo certo, tô ótimo. E por dentro mesmo não tem nada disso. Não consegue nem olhar para isso. E um dos princípios básicos, fundamentais na Kabbalah se chama Teshuvah. Teshuvah é retorno para a sua essência. Retorno para dentro. Retorno para o divino que existe dentro de ti. Retorno para um estado de compreensão e entendimento. Normalmente, Teshuvah é traduzido dentro da religião como arrependimento. Mas não, na Kabbalah nós não tratamos como arrependimento, mas como um processo de consciência e de retorno. De retorno para algo que nós perdemos. A Kabbalah diz que nosso grande problema nas nossas vidas é que nós perdemos a memória, quem nós somos. E é daí que a gente vai criando idolatrias. E daí que a gente vai ficando e escolhendo sempre ficar num lugar da criança, sempre esperando alguém me salvar. Alguém vai me salvar. A ideia é de esperar o pai. Né? Eu sou a vítima de tudo. Tudo acontece para mim. E a pessoa não toma para si a sua responsabilidade. Exato. E na verdade precisa se responsabilizar e olhar para dentro. O co-criador que existe em cada um de nós, né? Porque é uma beleza. É a beleza do ser humano e a capacidade que ele tem de trazer o melhor, de ser o melhor e de fazer o melhor. E quando o ser humano, dentro da Kabbalah, ele abre os olhos, ele descobre a si mesmo e o outro. Então, um dos sentidos da Kabbalah, ou Kabbalah, é exatamente retornar para esse ser espiritual que todos somos. E isso é retornar para a árvore da vida. E aí a gente volta para a árvore da vida. Mas primeiro, tu tem que entender que nessa realidade física é uma realidade que ela é dual. Ela é uma realidade feita de energias de expansão e contração, que quanto mais vai vindo para a materialidade, para a manifestação, vai se tornando dia e noite, bem e mal, né? E todas as coisas duais, homem e mulher, e toda a dualidade que, antes de mais nada, existe dentro de nós. Tu falasse na questão do bem e do mal. Todos temos o bem e o mal. Todos temos bem e mal. Porque bem e mal, e principalmente o mal, ela é um conceito feito pelo ser humano, né? Não existe o mal. A luz e a sombra. Na verdade, é a falta da luz e a luz. E o que nos falta é a compreensão, né? A compreensão da falta da luz. Porque o que te move? O que faz tu entrar em movimento? O ser humano, diferente de uma pedra, né? Diferente de uma formiga, diferente de um cachorro, que tem essa consciência que temos. Na verdade, ele tem o poder de criar, o poder da consciência. Ele tem o poder, não significa que ele use ou que ele desperte. Sim. E ele precisa despertar. Né? Então, qual é a grande questão? Essa dualidade, e é uma dualidade que a mosca não tem, que a pedra não tem, a flor não tem, a flor não escolhe. Eu estou aqui, não quero estar aqui. Não vou me virar para o sol. Hoje eu estou cansada. Né? Então, os animais, eles começam a ter um pouquinho, mas é pouco. A gente percebe que eles fazem escolhas, mas é um outro nível, ainda é como uma criança. Né? E hoje a ciência já prova isso. Então,
Mas o ser humano, ele tem Parece que poder... tá dentro do próprio animal, assim, tá dentro do DNA dele. A gente vê a história dos ursos, né? Que o urso macho não consegue conviver com outro urso macho. Mas numa época que eles vão lá para caçar o salmão, ele aceita os outros machos para defender a espécie. Então parece que eles estão né, dentro do instinto dele, muito mais perto da criação do que a gente, que parece que se perdeu dessa criação. Mas o ser humano, como ele tem esse poder da consciência, ele faz mais, ele pensa, ele se desenvolve mais, ele pode se desenvolver para 2 universos. Um é só do instinto, e o outro é de um processo criativo, de criação, e de viver e sentir muito mais a própria criação e o próprio resultado, né? De contemplar a própria vida. Tá? E isso faz com que o ser humano entenda que nós temos um poder e um desejo de sentir prazer e ser preenchidos muito maior do que um animal. Senta com o teu cachorro e diga: contemple agora o pôr do sol. Opa! Fica assim pra ti. Ele Só vai quero contemplar. carinho. Exatamente, ele vai preferir te contemplar. Então, não é limitações ou o quê, são simplesmente vasilhas, estruturas. E é lindo a gente poder, né, contemplar o pôr do sol, mas, na verdade, a gente esquece de contemplar o pôr do sol porque a gente, às vezes, fica muito preso aos próprios instintos. Né? E no instinto, a gente acaba acordando aquilo que a gente pode chamar não do mal, mas das nossas faltas. E enquanto nós não aprendermos o propósito da falta, porque a falta é o que te move, mas quando tu te move para te preencher, tu precisa aprender que quando tu te preenche, para poder te preencher mais ainda, tu precisa esvaziar. Quando eu falo esvaziar, eu prefiro falar quando tu te preenche, o que tu te preenche espiritualmente, a gente diz que é a luz. A luz, naturalmente, quando ela entra em qualquer lugar, ela quer expandir. Ela quer expandir. Tu precisa aprender a permitir a luz expandir. Quando tu tem energia, porque a energia entrou, tu tem que aprender a expandir. Por sinal, isso a gente faz com os animais, com os cachorros, tá? E falo isso por ser veterinária também. Então, o que acontece? O animal, quando acorda de manhã, ele tem toda a energia. Quando ele, depois de comer, ele tem toda a energia. Ele quer correr. Tu tem que dar esse espaço para que ele possa expandir essa energia e gastar essa energia. É igual para nós. Quando a gente recebe energia de várias formas. Meditando, rezando, comendo, através das relações, através dos negócios, caminhando na rua. O tempo inteiro a gente está recebendo energia. Porque o tempo inteiro a gente tem desejo de receber energia. Energia é prazer, é alegria, felicidade. Essa é a nossa busca. Mas a pergunta é o que tu faz com essa alegria, essa felicidade que entra dentro de ti. Então essa energia, ela precisa expandir. E quando a gente vai expandir essa energia, tu vai ter vontade de fazer coisas. Então tu vai lá e tu cozinha com amor, com felicidade, com intenção. Tu vai lá e vai fazer ginástica. Tu vai lá e vai caminhar na rua. Então tu começa a produzir. Mas como é que a gente às vezes acorda de manhã? Às vezes não. Muita gente é sempre. Ai, que saco. Que saco. Não, e essas pessoas, assim, eu falo essas pessoas porque eu realmente não faço isso, ou já fiz e não faço mais, né, que passam o dia inteiro reclamando. Perfeito. É assim, que estão no trânsito, estão xingando, sabe? Aquela pessoa que não consegue achar essa felicidade. Quanto mais, né, quando fala aquela pessoa, eu vou ampliar isso para um grau muito, muito alto, tá? 99%. E nós sofremos disso também, porque é uma guerra que a gente estabelece dentro de nós. Há algo dentro de nós que se apega a essa escuridão e só funciona na escuridão. Eu posso me preencher e nunca é suficiente. Eu posso me preencher de luz, porque tudo é luz, e nunca é suficiente. Porque eu estou me movendo na vida com a inteligência da falta, que é uma condição, eu preciso ter a falta. A falta foi dada como a ideia do mal, tá? Então, qualquer mal que tu possa sentir, ou viver, ou assistir... É a falta. Na verdade, o que fez aquela pessoa fazer aquela atitude, aquela ação, foi a falta. Há uma falta dentro dela. E por causa da falta, ela tem ódio, ela tem raiva, ela tem frustrações, ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem incerteza.
Mas a raiz, e a Cabala sempre vai para a raiz. E a Cabala é um conhecimento e ensinamento que vai trabalhar muito com a raiz das pessoas, para que a gente possa compreender e preencher essa falta e saber trabalhar com essa falta. E é muito importante tu dizer isso, porque parece assim, quando eu digo, eu não faço mais. Claro, mas eu já senti muita falta, já estive na falta e às vezes volto para a falta. Ela é importante. Ela é importante. É que te faz crescer a falta, ela é necessária. Ela é muito necessária. Tu não vive sem a falta, não vive só na plenitude, não. Não, tu precisa da noite para poder olhar. Ai, que sol maravilhoso! Então, precisa entender, Esplêndido, para tu admirar e contemplar, né? Como é esplêndido aquilo. A falta, do outro lado. Ela passa a ser para nós uma ferramenta importante porque ela é um vazio, ela é um nada que eu preciso visitar. Aquele momento de meditação onde nós experimentamos o silêncio, o nada, que é algo mais... É uma delícia viver o nada. É uma delícia. Qual é a consequência da falta me comandar? É a ansiedade, é a angústia, é a compulsão. Que a gente, na verdade, vive... Pode ser a compulsão de pensamentos, pode ser a compulsão da compra, a compulsão da bebida, a compulsão da comida, a compulsão do trabalho. A gente tem várias compulsões. Então, o que a gente vê é que a humanidade, como um todo, ela hoje vive na falta. Vive na falta. E pouca busca pela luz. Pouca busca. E ela pode até buscar a luz, mas ela não sabe o que fazer. Não sustenta. Ela não sustenta a luz, porque ela não dá espaço para a luz expandir. Ela não entende que a expansão da luz é o que nós chamamos de compartilhar. E para compartilhar, eu tenho que me transformar. E hoje em dia, eu acho que a época que a gente vive da humanidade é essa busca pela luz, mas ainda a gente não sabe bem o que fazer com essa luz. É bem isso. O dinheiro carrega a luz. E aí acabou. Aí deu. O dinheiro carrega a luz. E aí tu tem que aprender a lidar com a busca pelo dinheiro, porque é uma necessidade mundial, obviamente, porque é a ferramenta de troca, né? Só que é claro que as pessoas, às vezes, se apegam somente à luz do dinheiro, só que tem toda uma mecânica para poder lidar, porque o dinheiro é só um instrumento para poder evoluir, crescer e poder fazer o outro feliz também. E não só no acúmulo, né? Porque as pessoas querem acumular o dinheiro, poder. Por que eu acúmulo? O acúmulo de dinheiro, o poder, seja do que for, na verdade, quem está no comando é a falta. Então, nunca é suficiente. Entendi. Nunca é suficiente. Qualquer um de nós vive momentos assim. Há momentos que a gente está na angústia. Claro. E aí o que do ser humano. Gente, vamos pegar o exemplo da comida. A comida é a maior, né? E aí, principalmente do doce, porque tem gente que na falta, na angústia, na dor, nada sustenta. Aquele momento de dor, e aqui eu não tô... Há momentos que a gente tem muita dor e que tu precisa preencher com algo. E aí, mas aquele algo não sustenta. Porque tu não consegue ir profundamente dentro de ti para perceber que falta é essa. E, de novo, existe um nível da nossa consciência, porque até então nós estamos falando de bem e mal, a gente está falando de uma dualidade. Ou eu estou na expansão completa, ou eu estou na felicidade completa, porque a gente pensa na busca de felicidade como algo que está lá na frente, só existe a felicidade. E, na verdade, existe um ponto central, que é um ponto de equilíbrio, onde a falta e o preenchimento têm que andar. Tem que andar junto. Tu tem que ter o tempo inteiro falta e preenchimento. Porque, na verdade, não é o preenchimento, é a falta e a abertura. Um exemplo que eu uso muito em aula, nas esquinas, agora não tem mais. Antigamente tinha um pessoal que vendia rosa na esquina. Aquelas rosas eram congeladas, para quem não sabe. Era congelada. E ela vinha com um botão fechado com uma redinha. Aí tu comprava, tu ficava muito feliz, tu comprava, ou tu ganhava, né? Aí tu botava no vasinho com a água e aquela rosa não abria. Qual é a sensação que tu tem quando tu ganha uma rosa e ela não abre? Parece que dentro de... Não tem a energia suficiente para ela brotar. Tu fica num sentimento de frustração. Te bate assim, ai, puxa, essa rosa não abriu. Que ela abrisse, então o que ela poderia ser? Uma rosa quando abre, né? Pois é, a vida é assim. A gente pode ficar como uma rosa fechada, se contrair. E a Cabala lida com essas contrações que, na verdade, estão acontecendo no teu campo de energia, porque nós somos seres de energia. Tudo é energia.
Porque tu tem várias dimensões dentro de ti. Tu tem a dimensão física, só física, tu tem a dimensão emocional, tu tem a dimensão mental e espiritual. Imagina todas essas dimensões contraídas. Nada entra na tua vida. Fica bloqueado. E aí o que acontece? Tu vive frustrações e acaba até gerando essa frustração do mundo, entre aspas, na tua volta. Nada como nós sermos uma rosa que abre. E quando a gente abre, a gente está exalando o nosso perfume, a gente está exalando a nossa beleza e a gente está permitindo com que um beija-flor possa vir, uma abelha possa vir, um inseto possa vir e fazer, então, um processo de troca e continuidade. Assim nossos negócios precisam ser. E falando em negócios, eu lembrei dos números. Sempre se fala assim, números cabalísticos. Quais são os números que são cabalísticos? Ou Todos. depende? Todos? Depende para a pessoa? Não, de pessoa para todos. pessoa? Na verdade, todos os números têm sentidos e significados. Quando Deus criou o universo, ele se utilizou de letras. Essas letras são chamadas letras hebraicas. As letras hebraicas, assim como as letras chinesas e da língua do sânscrito, são letras mães da humanidade. Não se sabe exatamente a origem delas. São letras sagradas. Então, dentro da Kabbalah se diz que Deus se utilizou dessas letras que não tentem imaginar como letra que a gente fica lendo, mas como instrumentos divinos que são tratadas como entidades de luz. Essas letras são números. E é daí que se origina a numerologia. Na Kabbalah se chama Gemátria. As letras são números. No hebraico não existem números como existe para nós. São as letras que são números. Então, por isso, toda a Torá, todo o Pentateuco que é escrito em hebraico, ele pode ser traduzido em números. Ele é um jogo matemático. Assim como nós, o próprio universo é um jogo matemático. Então, todos os números são cabalísticos porque carregam sentidos, essências, significados no seu som, na sua forma, no seu desenho e no que representam. E agora me veio uma coisa na cabeça, não sei se tá... Os números também podem significar a falta e o preenchimento da luz? Podem. Na verdade, eles são canais de luz. E eles representam o jogo, porque, na verdade, não é a falta e a luz. É o jogo, é a questão... Imagina que tem que ter o jogo o tempo inteiro. A ideia é, eu vou pegar de novo esse exemplo para poder entender um elemento que ele é fundamental, porque é o que nos falta hoje nas nossas vidas. Há momentos que a gente vive estados de plenitude, estado de felicidade, que nós estamos vivendo um bem-estar, né? É claro que a gente quer viver o bem-estar o tempo inteiro, mas para poder viver o bem-estar o tempo inteiro, é um jogo. É um jogo, tem que ter movimento. As pessoas entendem bem-estar como estagnação. E como receber tudo de graça. Porque todo mundo quer receber tudo de graça. Eu quero que alguém arrume minha cama, eu quero que alguém pague minhas contas, né? Porque é natural. Por um lado, há um desejo dentro de nós, tipo assim, ai, que saco, tem esforço. Em tudo na vida. Né? Eu tenho que me levantar, tenho que estar lá. Tem. Né? É tu por ti mesmo, né? É tu por ti mesmo. Tem dias que tu flui melhor e tem dias que flui menos, que tá mais pesado, tá mais denso. Ok. Então, imagina que tu tem que encontrar um ponto em que tu consegue, e que nem receita, tem um ponto que é o ponto do tanto de farinha, o tanto de ovo, o tanto de leite, vamos supor, tá? Então, esse ponto é quantidade, é número. Esse ponto é letra, é número, entende? É uma palavra, porque os números são letras e formam palavras numa matemática. E aí a gente entra também de que números dão origem a chaves, a códigos. Olha, acho que a gente vai precisar de 2 horas, por exemplo. Eu estou ampliando o conhecimento para que as pessoas entendam uma unidade que existe dentro da própria Kabbalah. Então, a gente poder encontrar esse ponto onde eu consigo, dentro de mim, porque dentro de mim existe esse dia que eu acordo de bom humor e de mau humor. Entende? Existe essa instabilidade. Eu vou interagindo com a vida, eu vou entrando em instabilidade, porque eu vou tendo emoções. E as emoções vão me colocando em instabilidade. Depende da maturidade de cada pessoa, obviamente cada indivíduo é um indivíduo. E a gente poder encontrar qual seria a fórmula, e ela é individual, que cada pessoa pudesse encontrar o ponto do equilíbrio. O ponto do equilíbrio não é a estagnação, não é uma zona de conforto, é um ponto de movimento.
Olha, vamos em busca desse ponto de movimento. Isso acontece num jogo, um jogo pode ser de tênis, de beach tênis, pode ser um jogo de vôlei, pode ser jogo de futebol. Quando a gente pega aquele time que está ganhando, porque ele descobriu a fórmula. Mas não é ad eterno. Nada. Porque senão o teu time, né, estaria ganhando sempre. E tu também nem mais ia se interessar pelo teu time, nem por aquele esporte. Sim, exatamente isso, né? Quando Porque tá sempre na vitória, tu não perde a graça. perde a parece. graça. E é natural, é da nossa natureza. Tá? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque ali, ó, 3, 2, 1, falando em números, não, mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Eu quero falar muito sobre, porque o mês de agosto já foi um mês bem pesado, né? Aí a Adriana chega e diz, tu não viu setembro ainda. Na verdade, o que está acontecendo? A gente está vindo num processo que, a gente pode dizer, ano passado foi pesado, ano retrasado também, né? Enfim. Eu sempre brinco, olha, desde que eu nasci eu moro num país que vive crises econômicas. Bem, então, não tem, né? Não mudou nada. Então, olha só, o que está acontecendo, a gente está espiritualmente recebendo muita luz. Muita luz. A gente chama isso do julgamento final, que é quando Deus, então, vai descer e vai visitar e vai ver o que nós estamos fazendo. E vai colocar ordem na casa. Ok? Isso é luz. A luz, quando ela chega, tu vai ter que enxergar o que tu não estava vendo. A luz vai mostrar onde está sujo. Meu Deus, não passei o pano aqui, tá cheio de pó. Tá? Então, a luz vai mostrar o que não está bom. Ela vai mostrar também o que está bom. A gente tem que se perguntar por que a gente só olha o que está ruim. O que vai existe? iluminar tudo. Vai iluminar tudo. E a gente precisa fazer escolhas. É que existem muitas sombras, né? Existem muitas coisas a serem iluminadas e as pessoas têm muita dificuldade de acessar esse lugar. Exatamente. A gente está enxergando dentro de nós. Eu sempre disse em aula, o problema é quando a luz começar a tocar cada um de nós. Vai ter pessoas que vão fugir de si mesma. E vão estar sempre apontando fora. E setembro, ele promete ser um mês assim, em função dos eclipses. Então o que acontece? A gente já está vivendo, desde o início de 2025, mudanças astrológicas extremamente significativas que são chamados os planetas transsaturninos, que são planetas que trabalham, primeiro com o coletivo, trabalham com questões geracionais. E que mexem com a dimensão mais inconsciente dentro de nós, quer dizer, mexem com aquilo que eu não estou percebendo dentro de mim, mas que está borbulhando. É como um vulcão que está fervendo, está em ebulição, mas ele não é aparente. De repente ele explode. De repente aconteceu algo. Há poucos dias, poucas semanas, eu perdi meu gato, de 12 anos. O gato, ele tem uma característica, ele adoece, ele é silencioso, tu não sabe. Então, em 2 semanas eu descobri que ele estava muito doente, que não tinha mais o que fazer. E aí eu me sentei, eu chorei, porque eu pensei, cara, por que tu não me avisou? Então é isso que acontece com a vida. Aquele foi um momento de luz, né? Houve uma luz, a luz veio e mostrou. E os gatos absorvem muita energia? Sim, os gatos são extremamente terapêuticos. E eles têm, sim, essa capacidade de... Na verdade, qual é a questão do gato? Quando a gente fala de absorver, o gato, mesmo na tradição egípcia, ele era o que ficava no portal da morte. Mas aqui, não vamos falar, não é morte exatamente. Ele que fica no portal para o mundo interno. É aquela transformação, portal da transmutação. Ele capta o que tu não tá vendo. E o cachorro capta o que tu tá vendo. Entendeu? Por isso que o cachorro late pro barulho do corredor. O gato vai lá no ocultismo. O gato não late nem mia pro barulho no corredor. Ele, na verdade, lida com as coisas do inconsciente. Então, os gatos estão sofrendo bastante por causa dessas mudanças e questões astrológicas que estão mexendo com nosso inconsciente, trazendo à tona. Então, esses planetas, eles estão todos começando um novo ciclo. Alguns estão agora dando um passo para trás, dizendo, olha, alguma coisa ali atrás não resolvemos e vamos agora terminar de resolver. Isso está borbulhando. É muita energia. Nossa vasilha não está tendo condições de poder segurar toda essa energia e a gente está fisicamente sentindo isso. O que acontece no mês de setembro? A gente tem no mês de setembro 2 eclipses que batem muito fortemente no Brasil.
bem, Brasil, eu não posso pensar numa coisa externa. Eu estou no Brasil, quer dizer, bate no povo brasileiro, bate em cada um de nós. O que a gente tem que pensar é na transformação, e é isso que eu tento mostrar. Tu tem que pensar no que está batendo na tua vida pessoal. Isso se reflete num conjunto, numa vasilha. É um exercício para aproveitar o eclipse e não ser vítima do eclipse. As pessoas, a primeira coisa que nem o Mercúrio retrógrado. Ai, o que tem de ruim? Sempre é ruim, eu sempre brinco. Isso porque vocês não conhecem o Júpiter retrógrado, o Vênus retrógrado. Estão preocupadas com Mercúrio, não sabem nada. Não sabem nada. Então, quando descobrirem o restante da astrologia, vão ficar mais assustados. Porque a gente tem uma tendência a sempre olhar pelo mal e pelo ruim. Os eclipses são momentos de mudança de eixo, é uma mudança de expectativa, é um novo olhar, porque o eclipse é aquele momento em que tu tem a escuridão e tu tem a revelação. O eclipse mostra o que está ali, ele não traz nada novo, o eclipse. Ele mostra o que está ali e tu não estava vendo. Quais os principais signos? O eclipse ele vai acontecer no dia 7 de setembro. É um eclipse lunar, isso significa que tu tem uma lua cheia, é a sombra da Terra, e eu diria que é a nossa sombra que é projetada na Lua, tá? Signo de Virgem, Peixes, tá? E faz a quadratura. Tem Sol, pode ser ascendente, pode ser Lua, pode ser qualquer planeta que está próximo do 15º grau. Aí tem um pouquinho, Virgem. ou Virgem, ou Peixes, e Sagitário, e Gêmeos, porque faz a quadratura. Então, tem que estar nos graus próximos, tá? Da onde? O que é importante? No eclipse lunar, mexe com os elementos lunares, mais emocionais, inconscientes, nossos medos, nossas inseguranças. Para quem faz uma busca espiritual, o eclipse lunar, ele tem algo do tipo... Gente, é um momento maravilhoso da gente tirar um véu e enxergar e poder crescer. Porque às vezes a gente não sabe o que eu vou, né? Onde eu vou crescer, onde eu vou trabalhar. Porque a gente está sempre buscando. Então é um momento interessante. É a dimensão virginiana, né? Apontando os detalhes e querendo colocar as coisas em ordem. Então se revela algo que está muito oculto. Porque peixes mexe com as nossas frustrações, com o nosso abandono. É tão interessante, pode mexer com o abandono da nossa criança, da mãe, das questões infantis, né? Então, tem esses elementos para a gente poder crescer, que é muito bonito. Depois, no dia 21, né? 21 de setembro, que para nós na Kabbalah é o Rosh Hashanah, é o Ano Novo, que é muito bonito, é o momento de começar um novo ciclo, mas é um momento de julgamento. Julgamento tem a ver muito com essa ideia de para pensar tudo o que tu fez, o que tem que mudar, o que tu não tem que mudar, o que tá bom, o que tu não tá. Mas pensa em ti. E isso que eu convido as pessoas. Parem de ficar julgando os outros. Não olha para o outro. Olha para ti, porque a gente tem que olhar para o outro como uma possibilidade de poder receber o que eu tenho para dar de melhor de mim. No momento que a gente olha para a gente mesmo e com amor mesmo. Exato. Olha para o outro com amor, porque tu sabe que o outro também falha. E aí tu consegue entender o processo do outro. Tu entra no caminho da tolerância, do perdão, e que não é nada forçado. É simplesmente assim, quando eu vejo que o outro tem falhas, quem sabe eu não tento ajudar. Não consigo ajudar, eu posso buscar outra pessoa que quer receber essa luz que eu tenho para compartilhar, e pode ser o meu trabalho, o meu emprego. Então, o segundo eclipse é um eclipse solar, porque é um eclipse de lua nova, então a lua vai ficar na frente do sol. Esse eclipse, ele vai acontecer a 29 graus de Virgem, e aí ele pega o signo, exatamente, Virgem e o início de Libra, tá? Então pega muito quem nasceu nessa troca dos dias 19, 20, 21, ali na passagem de Virgem para Libra. Pega, obviamente, Peixes, pega Peixes e Áries, pega Sagitário e Capricórnio, tá? Isso, e pega o oposto, que é o Gêmeos e o Câncer, bem final e início, tá? Desses signos. Esse outro eclipse, ele vai ter um aspecto mundial, ele vai ter um aspecto também que vai trazer algumas
ideias novas, concepções novas para o mundo da espiritualidade. É muito interessante, tá? E no Brasil pega, né? O primeiro pega o Sol do Brasil, o segundo vai pegar o Plutão do Brasil. Nossa, aí vamos lá pro reino de Plutão. Estamos no reino de Plutão. Ai, Adriana, obrigada. Poderia ficar muito tempo falando contigo, mas eu que agradeço. Voltarei. Sempre. Vai ser um prazer estar aqui. Mais no final do ano para a gente conversar, então, sobre 2026. E é muita coisa para se falar dentro da Kabbalah. É um conhecimento ad infinito. Maravilhoso. Porque nós somos ad infinitos. Obrigada. Obrigado, Shalom para todo mundo. Shalom. Quem se interessar, a Adriana tem uma escola de Kabbalah, é só seguir lá no Instagram. Obrigada aí por mais essa parceria e que a gente continue esse movimento juntos.